Dá uma olhadinha. Brasil, México e Colômbia tentarão criar diálogo entre Maduro e oposição. Os presidentes de Brasil, México e Colômbia vão iniciar um processo para tentar abrir canais de diálogo com a oposição e com o regime de Nicolás Maduro. O objetivo é usar o tempo entre agora e 10 de janeiro, quando o novo mandato presidencial começa, para tentar chegar a algum tipo de acordo político. Lembrando que ontem, né, Lula e os demais chefes de Estado tiveram uma videoconferência, publicaram uma nota pedindo as atas, pedindo a redução da violência, e o Jamil também apurou que a reunião serviu para estabelecer o compromisso de criar uma estratégia para tentar desarmar a crise. E os presidentes dos 3 países vão instruir os seus chanceleres a buscar maneiras de abrir negociações com todas as forças políticas na Venezuela. E isso que o Jamil está trazendo casa também com o finalzinho do parágrafo da declaração do Blinken, em que ele diz que é hora dos partidos políticos da Venezuela começarem a sentarem para negociar e discutir uma transição pacífica. E aí, Thales, começo com você. Realmente temos um período de agora até 10 de janeiro, quando vai a posse. Será que tem algum caminho no meio dessa confusão toda que está instalada, dessa prisão de mais de 1.000 pessoas, ameaças aí para todos os lados do regime com os opositores, para se achar esse caminho do diálogo e pela via do diálogo tentar fazer respeitar os resultados da eleição, seja eles quais forem? Raquel, é muito, muito, muito difícil, mas é o que tem que ser tentado. E a declaração do Blinken, do Antony Blinken, revela que, você chamou a atenção, finalzinho da declaração dele, que esse assunto já deve ter sido tratado entre o Lula e o Joe Biden, quando os dois conversaram por telefone. Ou seja, nós aqui, Brasil, Colômbia, Venezuela, e México, vamos tentar forçar por, um, por uma conversa da oposição com o governo nesses 6 meses aí pela frente. Vamos tentar fazer com que haja um acordo e vocês aí dos Estados Unidos puxem um pouco a corda, podem puxar um pouco a corda para que esse diálogo seja forçado. Aparentemente, há um jogo combinado aí desses 3 países com os Estados Unidos. Em sendo assim, melhor ainda. Se for um jogo combinado, melhor ainda, aumenta um pouquinho as chances, mas de qualquer maneira, estamos ainda numa situação de impasse quase absoluto. Olha só, é muito tempo, né? A Maria Corina, ontem, ela também soltou um vídeo, tá nas redes sociais dela, vamos dar uma olhadinha. Ela tá pedindo ali, ela fala, ó, ganhou Venezuela, firmes, organizados e mobilizados, agora vamos cobrar. Ela tá chamando para uma manifestação no sábado, no dia 3 de agosto. Ela faz questão de dizer que é para ir em família, que é para levar as crianças, para levar os avós, acho que numa tentativa, né, de reduzir a violência, reduzir a repressão do governo Maduro, mas para que no sábado, às 10 horas da manhã, se não me engano, os venezuelanos estejam nas ruas para cobrar o resultado das eleições. E ela pede também que as pessoas coloquem bandeiras nas suas janelas, porque tem um pouco disso também, né, Josias? Daqui até janeiro é um tempão, onde o regime também pode ir se acomodando. Que chances você vê de que um diálogo, que é o que está pedindo o Brasil, México e Colômbia, e parece que é o que um pouco que aposta com um pouco mais de pressão também o governo Biden, se você ler nas entrelinhas ali, pode levar a ter uma transição de poder na Venezuela? Aqui, ó, a experiência mostra que, em política, o possível é um vocábulo que está contido dentro de impossível, né? Então, mas hoje é preciso reconhecer que essa negociação ela tem ares de uma impossibilidade prática.
Por quê? Qualquer negociação para ser tida como lícita no processo venezuelano precisa partir de um pressuposto que é desprezado pelo Nicolás Maduro. É preciso considerar o fator democrático. E o Maduro não leva isso em conta. Então, negociar neste momento com o Nicolás Maduro é como discutir com um porco selvagem dentro do chiqueiro. Não tem a menor possibilidade de dar certo. A aposta na negociação, ela é válida, né? Porque diplomacia é isso. E é o esforço que Brasil, Colômbia e México decidiram fazer. Agora, primeiro, há que reconhecer que não é normal o que está acontecendo na Venezuela. Portanto, o Lula precisa se reposicionar em cena. Segundo, é preciso colocar em primeiríssimo plano esse fator democrático. Terceiro, não dá mais para tratar o Nicolás Maduro como parte da solução. Ele é parte do problema. E as pessoas têm que dizer, o Maduro é um problema. E tem que informar isto a ele, claramente. Então não dá para ficar... O Celso Amorim, por exemplo, na entrevista que deu ao Kennedy Alencar, ele diz que inverteu-se num tom de lamento, num tom de lamúria, inverteu-se na Venezuela o ônus da prova, que é o governo que tem que provar que o resultado da eleição foi a recondução do Nicolás Maduro ao poder, a um terceiro mandato. Ora, nós não estamos falando de uma ação criminal, de uma ação penal, estamos falando de um processo político eleitoral. Então não tem ônus de prova aqui. Existe uma eleição, existe urna, e o resultado da eleição tem que ser demonstrado, e não cabe à oposição demonstrar. Existe uma autoridade eleitoral na Venezuela. Ocorre que essa autoridade está submetida ao Maduro, e, portanto, faz o jogo do Maduro. E, de resto, é preciso considerar que a oposição participou do jogo, e participou em condições de ampla desvantagem. Inabilitaram-se candidatos, concorreu aquele que o regime permitiu, com não houve o menor vestígio de paridade de armas, como se costuma dizer. Não havia propaganda para a oposição. E os meios de comunicação absolutamente manietados, favorecendo o regime. Houve opressão, houve cerceamento para o voto dos eleitores venezuelanos que se encontram no exterior, um voto presumivelmente favorável à oposição. Então, todas as condições foram adversas para a oposição e favoráveis ao candidato do regime, ao ditador. E ainda assim, todos os indícios são de que o resultado foi a vitória da oposição. Aí vem o Celso Amorim, a essa altura, dizer que houve inversão do ônus da prova. E não, olha, francamente, então é preciso ajustar o discurso, o Lula, o Amorim, tratando o Maduro como parte do problema e conduzir a negociação com esse pressuposto, o pressuposto democrático. Senão, se for para tratar a Venezuela, como disse o presidente, como um país onde nada de anormal está acontecendo, aí é melhor nem abrir a negociação, que aí fica vexaminoso até. Então, se nós observarmos esses pressupostos, fator democrático, não se pode sonegar os fatos, negar a realidade, negacionismo eleitoral a essa altura não combina com um país como o Brasil, que enfrentou aqui uma tentativa de golpe, né? Então, os pressupostos são esses. Se o Maduro topar participar, vão incluir os militares na negociação. Então, tudo isso mostra que é muito difícil chegar a esse entendimento. Agora, apostar no entendimento, não vejo nenhum problema. Agora, imaginar que vai dar certo, aí é outra história.